Olá, tudo bem? Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, mas uma palavra muito importante nessa reflexão, onde nós temos em 21 de janeiro a leitura bíblica em Mateus, no capítulo 25, e também em Gênesis 34, 35. Eu quero meditar com você em Mateus 25, 46. Se você tiver com a sua Bíblia, pegue aí, por favor, e acompanhe comigo. Diz assim, versículo 46 de Mateus 25, a santa e poderosa palavra de Deus. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mais uma vez, isso é muito importante. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Se algo que toda pessoa, todo ser humano deveria pensar é sobre qual o destino da sua alma, qual será no futuro o seu eterno lar. Apenas dois destinos o texto nos mostra aqui: castigo eterno ou vida eterna. Nós temos ou vida eterna com Deus ou morte eterna sem Deus, salvação ou condenação, céu ou inferno. O castigo eterno, ele é mencionado por toda a Bíblia, assim como a vida eterna. Aqui nós vimos que o reino dos céus foi preparado para os benditos do Pai. Versículo 34 diz assim a palavra de Deus: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o texto nos mostra no verso 41 que o fogo eterno não foi feito para o ser humano. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O reino de Deus é real. O fogo eterno é real. O fogo eterno não foi preparado para mim e para você, mas para o diabo e seus demônios. Apocalipse 20 nos mostra Satanás sendo lançado no lago de fogo, depois da besta, do falso profeta, e todo aquele que não foi encontrado no livro da vida também será lançado lá, mas não foi preparado para o ser humano. Se o texto diz, versos 32 e 33, que tem uma separação, o texto diz assim: Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Se tem essa separação, está indicando que existe uma mistura. E o texto fala aqui, como o pastor do bode, e das ovelhas. Me lembra joio e trigo misturados, que joio cresce junto, mas não deveria ser arrancado antes da ceifa, para que não danificasse o trigo, arrancasse o trigo. E simbolizando o joio, simbolizando aqueles plantados pelo maligno, e que no fim dos dias serão lançados à condenação eterna pelos anjos de Deus. Essa separação me mostra que, juntamente com o que nós encontramos no verso 37, chamando de Senhor os justos, e os malditos no verso 44, chamando também de Senhor. Isso me indica que é o contexto da igreja. Claramente é o contexto daqueles que se dizem de Cristo, mas com uma distinção de quem é do Senhor de fato ou não. E isso está falando comigo e com você.
A salvação é real. A perdição é real. A recompensa eterna é real. O castigo eterno é real também. A vida eterna é real. A condenação eterna é real. E foi o próprio Deus Filho quem revelou. Essas são palavras de Jesus. A Bíblia revela que não termina aqui com a morte. Não termina com a morte. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, estão mortos, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A Bíblia também nos mostra que a morte é o limite. Chegou a morte? Esse é o limite. Hebreus 9:27-28. Limite para o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Tem um limite, a morte. A Bíblia também nos mostra que a retribuição será conforme o viver de cada um. Romanos 2:5-11. Mas segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia também nos mostra que a colheita é relativa a cada semeadura, ela é certa. Gálatas 6:7-8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A morte, a Bíblia também nos revela que a morte eterna é o pagamento obrigatório do pecado. Romanos 6:20-23. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, ele tem um pagamento que é obrigatório, é o salário. É a recompensa obrigatória daquele que trabalha. Já a vida eterna é o presente gratuito de Deus. A Bíblia nos revela que é irreversível. Lucas 16, irreversível depois da morte. Lucas 16:19-25. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Depois da morte, é irreversível. Depois da última hora da vida, ao findar de todo o trabalho dessa vida, no juízo. E eu me lembrava, preparando essa reflexão, eu me lembrava de uma canção, um hino, que eu ouvi muitas vezes quando eu comecei a frequentar cultos, ouvir a palavra de Deus. Eu era confrontado, o Espírito Santo me chamava ao arrependimento e à minha rendição a Cristo, e eu resistia muitas vezes ao Senhor. Até que teve um dia que eu não consegui mais e me rendi a Cristo Jesus, refletindo sobre qual o destino da minha alma. E a canção, o hino, diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te libertar. Por acaso, tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchada a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração limpo poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, sim, na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Só tem dois caminhos. Não, só tem dois destinos. O castigo eterno ou a vida eterna. Como herdar a vida eterna? Primeiro, não querendo salvar a si mesmo, mas pela fé em Jesus, crendo, confiando e comprometendo-se com Ele, recebendo-o
como o melhor presente. João 3,16, 18 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Receba-o como presente, o maior, o melhor presente. Deus poderia ter dado qualquer coisa, mas Ele não deu uma coisa. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu Filho Jesus. Como herdar a vida eterna? Pela fé, dando ouvidos à sua palavra. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como herdar a vida eterna? Pela fé em Jesus, sujeitando-se à sua autoridade. João 17, 1 e 2. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, ou autoridade, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Como herdar a vida eterna? Pela fé em Jesus, priorizando. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Como herdar a vida eterna? Pela fé em Jesus, relacionando-se com Ele. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como herdar a vida eterna? Pela fé em Jesus, alimentando-se dele. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como herdar a vida eterna? Pela fé em Jesus, saciando-se nele. João 4, 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Como herdar a vida eterna? Pela fé em Jesus, guardando a esperança. Tito 1, versículos 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Como herdar a vida eterna? Permanecendo em sua promessa. 1 João 2, 24 e 25. Pela fé em Jesus, permanecendo em sua promessa. 1 João 2, 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Como herdar a vida eterna? Combatendo o bom combate. 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Só tem dois destinos, só dois endereços eternos: o castigo eterno ou a vida eterna. Meu amigo, minha amiga,
Hoje, tu tens a escolha. Vida ou morte? Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.